Agrofag começando, bom dia a todos, estamos no ar. Hoje é domingo, dia 2 de agosto e começamos também mais um mês por aqui, né, professor Celso? Bom dia. Bom dia, Tiana. Começando mais um mês, parece que você está com o pezinho machucado, Antoniela. Pois é, professor Celso, torci o tornozelo jogando vôlei, mas já estou melhorando. Profissional assim mesmo, né? Bom dia a todos. É isso aí, vamos acompanhar os assuntos da edição de hoje. Você vai saber como deve ser feito o plantio das mudas de morango. Essas são da variedade San Andreas e vieram importadas da Espanha. Ela tem que sempre ficar esticadinha assim para baixo. Ela nunca pode ficar. Se ela ficar dobrada, a muda não vinga bem, né? A chance dela morrer é grande. A gente já vai demarcando, né, para o espaçamento. A gente coloca ela e dá uma apertada. Planejamento no campo. Enquanto as máquinas colhem o milho safrinha, outras já adubam a terra e plantam um mix de cobertura. O objetivo é preparar o solo para a próxima safra. As operações estão acontecendo ao mesmo tempo. E a gente pediu para o Anderson, operador da plantadeira, parar o equipamento um pouquinho para a gente ver o que tem nesse mix de cobertura aqui. São 5 plantas. O futuro da piscicultura. Investimentos em tecnologia aumentam a produtividade nos açudes. Em Toledo, um encontro reuniu produtores e empresas para debater as principais inovações do setor. E no estúdio, especialistas explicam por que o estado do Paraná é o maior produtor de tilápias do Brasil. A Isa vai trazer informações sobre o transplantio de mudas de pitaia. Em Bebedouro, no interior de São Paulo, foi realizada a Cooper Citrus Expo 2026, evento organizado por uma das maiores cooperativas do Brasil. E olha só, a carne de jacaré produzida em Rondônia por uma cooperativa de pescadores pode ganhar um selo de reconhecimento nacional. A produção de morangos é uma atividade que vem crescendo no Paraná, impulsionada principalmente pelo cultivo protegido feito em estufas. E a boa rentabilidade do fruto é outro fator que estimula os produtores. Em Santa Teresa do Oeste, a família Koyama investiu nesse cultivo há cerca de um ano. E os resultados foram tão bons que o negócio está sendo ampliado. A nossa equipe acompanhou o plantio de novas mudas que vieram da Espanha. Foi em junho de 2025 que começou o investimento na produção de morangos da família Koyama. As mudas da variedade San Andres foram plantadas em uma estufa de 960 metros quadrados. A primeira colheita rendeu uma produção de 4.000 quilos e, com os resultados, a família decidiu investir em mais uma área de cultivo, com 640 metros quadrados e a mesma variedade de morangos. A Ana acompanha de perto todos os processos e explica como está sendo essa nova etapa. A gente teve algumas perdas consideráveis, onde a gente não sabia muito bem ainda sobre o manejo, ou até sobre venda, né? Porque o morango não é só sobre a plantinha, e sim ele até chegar na mesa do consumidor. Então a gente aprendeu muito sobre isso, tivemos uma boa colheita, mas a gente pretende melhorar aí para um próximo ano e a gente já está muito mais preparada para essa estufa, inclusive, né? Que onde a gente plantou há um ano atrás aquela lá, a gente já está melhorando nessa. Então, por exemplo, algumas coroas na plantação de lá, ela já está saindo para fora. Nessa aqui a gente já está plantando mais para dentro, para que a gente sabe como que ela se comporta com o tempo. Então, a gente já está evoluindo. As 5.000 mudas que serão cultivadas na estufa vieram da Espanha e agora passam pela poda, um processo de limpeza e preparo que retira as folhas mais velhas e padroniza o plantio. As mudinhas chegam para nós numa caixa, dessa maneira, e a gente faz o trabalho de deixar essa mudinha pronta para plantio. Então ela chega bem sujinha, com alguns galinhos mais já mortos, né? Então a gente faz essa limpeza, arruma essa plantinha, essa mudinha, corta aqui uma parte da raiz e ela prontinha, trabalho que o pessoal está fazendo todo ali, a gente coloca nesse líquido que está preparado com enraizador para essa planta, para essa raiz, né, crescer ainda mais
forte quando ela for colocada, plantada ali no substrato. E aqui também tem alguns componentes naturais que vai matar possíveis fungos e bactérias que tenham nessa raiz com todo esse manuseio, com a tesoura, com a mão que a gente está fazendo, né? E tem algum motivo específico de vocês pegarem essas mudas direto da Espanha? Sim, a gente pesquisa bastante, né, da onde a gente pode trazer, tem mudas de todo que é lugar. Então, lá, a primeira estufa a gente já plantou mudas da Espanha e elas vieram super bem, a gente teve pouquíssima perda de quando a gente plantou, praticamente todas cresceram, vingaram, então a gente repetiu o mesmo local, né, com as mesmas mudinhas. Depois da preparação, as raízes são distribuídas em linhas. Espaçamento definido para garantir boa ventilação, incidência de luz e facilidade no manejo. E quem cuida dessa parte é o Luiz, engenheiro agrônomo da família. A gente corta mais ou menos no tamanho dos 4 dedos aqui, né? E daí ela tem que sempre ficar esticadinha assim para baixo. Ela nunca pode ficar. Se ela ficar dobrada, a muda não vinga bem, né? A chance dela morrer é grande. A gente já vai demarcando, né, com o espaçamento. A gente coloca ela e dá uma apertada. A gente fez esse instrumento aqui que facilita a gente no plantio também. Aí dá uma apertada bem em volta para não ficar o bolsão de ar que a gente fala, que também prejudica a muda daí. O espaçamento e o solo são componentes essenciais, né, para a planta ela ter um bom desenvolvimento. Isso. O espaçamento aqui a gente está utilizando de 15 a 16 centímetros entre plantas, né? E o substrato a gente coloca os nutrientes necessários para a planta desenvolver, né? Que a gente vai fazendo conforme ela vai crescendo, né? A gente vai mudando a fertirrigação, né? A fertirrigação permite a aplicação controlada de água e nutrientes diretamente na raiz das plantas, que aqui recebem o substrato com casca de coco e casca de arroz. A gente compra substratos prontos já da fábrica, né? Eles são próprios para isso, ele já vem pronto, a gente só pega e espalha dentro das calhas, no caso. A gente não pode deixar faltar água, né? Agora ela necessita de bastante água. Como está um clima mais ameno, mais fresco, né? A gente não precisa molhar tanto, em torno de umas 4 vezes por dia. O sistema de cultivo também mudou. Diferente da estufa anterior, a produção agora é feita em calhas. Luiz, a gente observa então nessa estufa onde vocês já têm uma plantação que vocês optaram pelos slabs e aqui pela calha, né? Por que vocês optaram por essa mudança? Então, questão de... Ali a gente achou que a planta fica um pouco estrangulada, né? Conforme ela vai crescendo, a coroa, a gente tem que vir abrindo o slab, vir cortando. E no caso dá muita mão de obra, né? Mão de obra também de passar a fita do gotejo, é bem mais trabalhoso. E aqui é bem mais fácil, como dá pra ver, a fita fica solta, a planta fica bem mais arejada no caso também. A questão do manejo então facilita para vocês no dia a dia também? Facilita, bastante. Não, é mais focado nessa questão de praticidade, não tanto talvez no desenvolvimento da planta? Isso, porque o substrato é o mesmo, tanto dentro do slab quanto dentro da calha, é a mesma coisa. Com o plantio sendo concluído, a expectativa agora é pelo desenvolvimento das plantas e o início de um novo ciclo de produção. Mas os planos da família Koyama não param por aí. Outra estufa está sendo preparada e o cultivo deve ser ampliado em mais 10.000 mudas de morangos. Tá aí, né, professor Celso? A família Koyama começou recentemente na produção de morangos e já está tendo bons resultados. Isso é muito bom, né? Iniciando uma atividade com resultados. E agora estão aprimorando o manejo. Isso é ótimo. Exatamente. E a colheita do milho segunda safra segue movimentando o campo paranaense. Em muitas áreas, assim que os grãos deixam a lavoura, começa uma força-tarefa para recuperar, proteger e preparar o solo para o próximo plantio. Estamos em Cascavel, oeste do Paraná. E essa época do ano é marcada pela colheita do milho safrinha. Por isso, a movimentação das máquinas na área é intensa. A lavoura foi cultivada com diferentes híbridos que tiveram um bom desempenho, mesmo com a falta de chuva em momentos decisivos. Quem coordena o trabalho junto da equipe é o Helmut, gerente da Fazenda Escola da FAG.
a prévia da área, né, que a gente faz uma média inicial. Não terminamos o talhão ainda, mas a média primária ali, parcial ficou em torno de 385 sacos por alqueire, então tá muito bom, né? E isso se deve ao trabalho que a gente vem fazendo ao longo dos anos, né? Esse trabalho de correção e de mapeamento, de intervenções nas regiões que precisam mais, então tudo isso leva a uma melhoria, né? E ano a ano a gente consegue ir alcançando melhores níveis de produtividade. Enquanto as colheitadeiras retiram o cereal do campo, outras máquinas já preparam o solo para o próximo ciclo. As operações acontecem simultaneamente, com a aplicação de fertilizantes e semeadura de plantas de cobertura. A colheita do milho libera a área e com isso a gente já consegue fazer a aplicação do fertilizante. Por que a gente faz esse fertilizante agora? Para melhorar um pouquinho a logística no plantio da soja que vem daqui uns dias, né? Então a gente já adianta um pouco esse adubo agora, em taxa variável, coloca mais onde precisa mais, menos onde precisa menos, de acordo com o mapa de fertilidade da área. E com isso a gente melhora a operação que vem em seguida e consegue também uniformizar mais a área, porque a gente consegue equilibrar mais as quantidades, colocar mais e menos conforme a área precisa, né? Em seguida, a gente faz essa semeadura já no mesmo dia, o outro operador já faz a semeadura do mix. Uma corrida de máquinas que deve ser feita no tempo certo para estruturar melhor a terra até a chegada da soja. As operações estão acontecendo ao mesmo tempo. E a gente pediu para o Anderson, operador da plantadeira, parar o equipamento um pouquinho para a gente ver o que tem nesse mix de cobertura aqui. São 5 plantas: aveia, centeio, cevada, nabo forrageiro e carinata. Essas plantas vão contribuir com a saúde do solo, que vai receber a safra de verão. E a cultura escolhida é a soja. Cada planta seleciona um grupo de micro-organismos, né? Então, se a gente tem mais plantas, nós vamos ter mais micro-organismos em ação nesse solo, né? E por que eu quero essa ação? Que se eu aumento a minha atividade biológica no solo, eu melhoro a minha vida no solo, e essa atividade microbiológica é benéfica para o plantio que vem em seguida. Então, se eu tenho um mix, eu tenho várias plantas, eu vou ter uma seleção de uma população mais diversificada de bactérias no meu solo. Então, isso é benéfico. Nas próximas semanas, a área ainda receberá calcário e cloreto de potássio para ajustar a fertilidade do solo. Então, é um período agora que a gente não para até chegar no plantio, né? O plantio é o coroamento do trabalho, depois que está tudo prontinho, né? A gente aproveita bem esse tempo agora para fazer todas essas correções para depois poder plantar. Porque depois a colheita de soja não dá tempo, né? Porque na colheita de soja a gente já planta o milho no mesmo dia que colhe, então não tem esse espaço. Então agora é o momento de fazer esse trabalho, né? E agora é hora de Isa na Fazenda. As informações de hoje são sobre o transplantio de mudas de pitaia. Aqui na Fazenda Escola nós estamos iniciando um novo pomar de pitaias. Ao todo foram implantadas 70 plantas de 4 variedades diferentes: Venus, Isis Golden, Orange Peruana e Undatus. Nós optamos por essa diversificação porque a fazenda recebe aulas práticas e visitas técnicas. Então, quanto maior a variedade de materiais, maior também é o aprendizado. Antes mesmo de trazer as mudas para o campo, nós preparamos toda a estrutura do pomar. Cada planta recebeu um palanque de concreto com 2,5 metros de comprimento. Desse total, aproximadamente 60 centímetros ficam enterrados para garantir estabilidade. Talvez você esteja se perguntando: por que concreto e não madeira? A resposta é simples. A madeira permanece em contato constante com a umidade do solo e, com o passar dos anos, acaba apodrecendo, justamente na base. Quando isso acontece, o palanque quebra, a planta perde o suporte e todo o pomar pode ser comprometido. O concreto aumenta muito a durabilidade da estrutura
e praticamente elimina esse problema. Na parte superior, nós instalamos pneus cortados. Eles funcionam como suporte para os cladódios, distribuindo melhor o peso da planta à medida que ela cresce e permitindo que os ramos pendam naturalmente, que é justamente onde ocorre a maior produção de frutos. Com a estrutura pronta, preparamos a cova incorporando o NPK juntamente com cama de aviário bem curtida, formando uma base rica em nutrientes para favorecer o desenvolvimento inicial das mudas. E agora vem um detalhe que muita gente não conhece e que faz toda a diferença no cultivo da pitaia. Os cladódios possuem um lado que emite naturalmente as raízes de fixação. Durante o transplante, esse lado deve ficar voltado para o palanque. Assim, conforme a planta cresce, ela consegue aderir naturalmente ao suporte, facilitando a condução e reduzindo a necessidade de amarrações futuras. Depois de posicionar corretamente a muda, fazemos uma amarração leve apenas para mantê-la firme nos primeiros meses. O ideal é não estrangular a planta conforme ela aumenta de diâmetro. Nos primeiros meses, o objetivo é conduzir apenas um cladódio principal até o topo do palanque. Todos os brotos laterais que surgirem nessa fase devem ser retirados, porque queremos concentrar toda a energia da planta no crescimento vertical. Quando a planta atinge essa estrutura superior, aí sim ela começa a formar vários ramos pendentes. É justamente nesses ramos que acontece a produção da maior parte das flores e, consequentemente, dos frutos. Em boas condições de manejo, irrigação e nutrição, a pitaia normalmente inicia sua produção entre 1 ano e meio e 2 anos após o plantio, aumentando gradativamente a produtividade conforme a planta se desenvolve. Agora é acompanhar esse pomar crescer e daqui a algum tempo mostrar para vocês a primeira colheita. Não deixem de acompanhar o Agrofag nas redes sociais, nos vemos na próxima semana. Até lá! Obrigada, Isa, e boas férias para você, viu? As cooperativas do Brasil investem cada vez mais em exportação, tecnologia e produtos de maior valor para garantir lucros melhores aos produtores. Essa foi a principal mensagem da Cooper Citrus Expo, realizada em Bebedouro, no interior de São Paulo. O Agrofag marcou presença com os parceiros da revista Agro Revenda e do Grupo Public, Ulisses Riba e Douglas Donizete. Olha aí. Nós estamos em Bebedouro, uma cidade que já foi chamada de a capital da laranja do estado de São Paulo. Foi aqui que nasceu a Cooper Citrus, com a força aí do suco de laranja que dominou e domina o mundo até hoje. Mas a situação mudou bastante. Hoje, os milhares de cooperados aqui, eles trabalham com diversas culturas. Trabalham com café, trabalham com cana, pecuária de corte, pecuária de leite e diversos tipos de grãos. É soja, é milho, é algodão, é feijão. E todos eles vão passar 5 dias aqui nesse evento, planejando o plantio da safra de verão agora, no segundo semestre de 2026, e a comercialização dessa safra para o ano que vem. E ainda tem muitos negócios, muitos equipamentos, muita discussão sobre barter, sobre crédito. É isso que você vai acompanhar a partir de agora. Nesse galpão aqui ficam os estandes das 200 indústrias que vão comercializar insumos para todos os cooperados que vêm aqui ao evento da Cooper Citrus. Aqui tem de tudo, tem máquinas, tem sementes, tem fertilizantes, tem defensivos, tem equipamentos para irrigação, equipamentos de inteligência artificial, equipamentos digitais, tudo para melhorar o resultado do cooperado. E assim ele consegue ter uma renda ainda melhor.
Esse espaço aqui é um bom exemplo dos caminhos que a cooperativa tenta trilhar para conseguir mais dinheiro para ela e, é lógico, para o cooperado, né? Por exemplo, ao lado de uma indústria, incentivando o plantio de cacau aqui no estado de São Paulo. Eles formaram essa linha aqui, essa linha da cadeia do cacau e do chocolate. Aqui o fruto, a semente do cacau, as amêndoas torradas e trituradas, a pasta 100%, a gordura natural do cacau e o pó fino. E tudo isso para terminar no quê? Para terminar em vários tipos de chocolates que a cooperativa, junto com parceiros da indústria, vai tentar vender aqui no Brasil e também no exterior. Sala de comercialização da Cooper Citrus Expo. Isso aqui é um termômetro de como vai ser a próxima safra. Aqui são fechados todos os planejamentos com os cooperados. Gente que vai plantar grãos, café, cana e também trabalhar com carnes, com pecuária. Se aqui está cheio de gente nas mesas, é porque está tendo negócio. E se está tendo negócio, é porque o produtor está se preparando para 6 meses de muito trabalho até o fim do ano. Nossa feira Cooper Citrus Expo, eu acho que ela está aqui como um divisor de águas no ano, né? A gente vem de um primeiro semestre bastante truncado, com uma situação de commodities bastante prejudicada, os próprios insumos ficaram caros, a logística também ficou complicada em função da guerra do Irã, e isso acabou elevando os preços e o produtor retraiu, deixando realmente para tomar a posição no último momento. E aí a gente já vê no pré-feira, que foi essa semana que antecedeu a feira, um movimento do produtor tomando posição em fertilizantes, defensivos. Então, a gente vê essa reação, esse otimismo, algumas commodities melhoraram de preço, a gente vê um aumento de milho, verão, uns 10% a mais de vendas de sementes. Essa chuva, ela prejudicou algumas regiões, ela passou, né, em algumas regiões do estado esse final de semana dando prejuízo, mas onde não teve esse impacto de prejuízo, ela ajuda na cana que vai produzir o ano que vem, ela traz mais vigor para a soqueira da cana, para os citros, para o café, enfim. Acho que o cenário agora ele começa a ter ventos mais positivos e eu uso como uma palavra central aqui na feira, oportunidade. Eu acho que essa feira, a grande palavra que a gente tem que usar com o produtor e com o nosso colaborador e os nossos fornecedores é oportunidade. Valeu, Riba, obrigada. E você que quer participar do programa, esclarecendo dúvidas, enviando fotos e vídeos, compartilhando informações e novidades aí da sua região ou sugerindo assuntos para tratarmos aqui, entre em contato com a nossa equipe no WhatsApp. O número é 4533213970. Estamos em todas as redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube e também no Facebook. Participe com a gente. A carne de jacaré produzida em Rondônia pode ganhar um selo de reconhecimento nacional. Ela é produzida pela Coop Cuniã, uma cooperativa de moradores e pescadores situada em uma reserva extrativista no Lago do Cuniã, em Porto Velho. Confira a reportagem dos nossos parceiros do SGC. A reserva extrativista Lago do Cuniã, em Porto Velho, já é conhecida pelo manejo sustentável de jacarés. A prática é regulamentada e ajuda no controle populacional da espécie. O abate é monitorado. Os couros e a carne são comercializados com autorização dos órgãos ambientais. Agora, o produto busca um selo de qualidade. A indicação geográfica vai atestar a origem da carne da região. A indicação geográfica da carne do jacaré lá na Resex do Cuniã é um marco, porque além de toda a tradicionalidade, a carne do jacaré ganha uma identidade e uma identidade reconhecida em todo o Brasil. Isso vai agregar valor comercial ao jacaré, vai agregar valor turístico à Resex do Cuniã e é um benefício excelente porque vai gerar renda ali na comunidade. Isso vai fazer, a gente sabe que a dificuldade de se manter nessas regiões hoje em dia, principalmente aqui com a locomoção e com a distância, isso vai ajudar com que a comunidade cresça e cada vez mais essa atividade ela seja
executada com qualidade e gerando renda para aquela comunidade ali da região. Para que esse reconhecimento seja possível, uma parceria reúne diferentes instituições. Que ela entra com, por ser a representante da prefeitura, com o serviço de inspeção, que é o SIM, onde nós temos o nosso grupo de veterinário que faz toda essa análise. O SEBRAE tem sido um baita de um apoiador, tecnicamente falando, e no apoio, na infraestrutura, juntamente conosco. O ICMBio, que faz esse controle, né, que faz ele que faz a contagem da quantidade de jacarés ali do manejo. O IBAMA, né, com a fiscalização, com o apoio, com as liberações de infraestrutura. Então esse é um contexto de parceiros para poder esse reconhecimento estar acontecendo, principalmente por conta do SEBRAE, né, pelos os funcionários que estão fazendo esse trabalho para poder a gente fazer esse reconhecimento. O diagnóstico inicial da região foi concluído no ano passado. Agora, entre os dias 1 e 6 de setembro, começa uma nova etapa. Agora vai ser feito todo um levantamento, né, já está se vendo todas as autorizações para o abate do jacaré. Além disso, todo esse serviço técnico com apoio do SEBRAE para a gente poder estar fazendo esse levantamento, contagem, apurando todo o setor, um conhecimento de área, né, e apurando esses dados para que aconteça essa indicação geográfica. O selo abre portas para novos mercados dentro e fora do país. Vai aumentar o benefício, né, aonde a carne vai poder chegar, a qualidade, o nível de reconhecimento das pessoas e com certeza vai ser de grande importância para uma área linda, maravilhosa, que traz um desenvolvimento sustentável, agroecológico e vai ter assim, uma renda também para aquelas pessoas ali tradicionais da região. Veja agora os preços do mercado agrícola em nossa região. A saca da soja em Cascavel, nessa semana, R$ 122,00. A saca do milho, R$ 57,00 e a saca do trigo, R$ 75,00. Depois do intervalo, tecnologia na piscicultura. Simpósio em Toledo reúne profissionais para debater melhorias no setor. No estúdio, especialistas falam sobre como a modernização dos equipamentos e do manejo pode aumentar a produção. É já já. O ensino infantil do Colégio FAG Bilíngue é único. Tem horta, mini fazenda, laboratórios especiais e a melhor estrutura esportiva do Paraná. Um universo de possibilidades que conecta família e escola. Agende sua visita e matricule seu filho no projeto pedagógico mais completo e mais moderno de Cascavel. Colégio FAG. A universidade começa aqui. Sua internet tá boa? Saiba que ela pode ser muito melhor. Pode ser GTV. Na GTV, você tem fibra de alta performance e ainda pode incluir telefonia fixa, TV e um catálogo de streaming completo, com Disney, Apple TV, Prime e muito mais. Tudo em um só lugar. Simples assim. Conheça os novos planos e escolha o seu. Ligue agora, 3220-4000. GTV Internet. Conexão, conteúdo e tecnologia. Vestibular agendado Centro FAG. Inscreva-se agora e aproveite o desconto especial na primeira mensalidade. E tem mais, passaporte 40+, exclusivo FAG. Acima dos 40 anos, sua idade é convertida em desconto na mensalidade e o passaporte é válido até o final do curso. Inscreva-se, fag.edu.br/agendado. Quem faz FAG, faz a diferença. Agora o assunto é piscicultura. O Paraná é o maior produtor de tilápias do Brasil, respondendo por quase 40% do volume, que é de 700 mil toneladas. E nessa semana, Toledo foi sede do Simpósio da Piscicultura do Oeste do Paraná, que reuniu produtores e especialistas para debater as principais inovações do setor. A piscicultura é uma atividade que caiu no gosto dos paranaenses. E hoje o estado é o maior produtor de tilápias do Brasil. O setor registra um crescimento expressivo. Em 2016, por exemplo, eram produzidas 93 mil toneladas do peixe. Em menos de 10 anos, a produção triplicou. Em 2025,
foram 273 mil toneladas. O estado também lidera as exportações de tilápia, respondendo por metade de todo o valor comercializado pelo Brasil, com retorno de 28 milhões de dólares em 2025. A explicação para esse sucesso da atividade é uma só: os investimentos em tecnologia, genética, assistência técnica e a forte integração entre produtores, cooperativas e agroindústrias. E é justamente no campo que esses investimentos ganham forma. Nessa propriedade, na linha General Osório, em Toledo, a tecnologia passou a fazer parte da rotina do seu Adair. Ele trabalha no sistema de integração com uma cooperativa da região. A capacidade do tanque é de 127 mil peixes. Esse é o segundo lote que ele aloja. O primeiro lote que a gente alojou deu um friozinho na barriga, né? Porque a gente nunca trabalhou com piscicultura, a gente trabalhou com outros ramos da atividade. Mas é o primeiro lote de peixe, sempre é um desafio, né? Todo dia, cada dia é um dia novo, né? Então, desde o dia monitoramento da água, o trato, tudo isso dia a dia a gente tem que acompanhar para fazer um bom desempenho. Os peixes estão em fase inicial de crescimento e chegaram à propriedade há poucos dias. O tanque conta com 26 aeradores e um sistema de automação que pode ser acompanhado pelo celular. Sensores instalados na água monitoram o tempo todo parâmetros como oxigênio dissolvido e temperatura. Assim, o produtor tem mais segurança para tomar decisões, manter a qualidade da água e garantir o bem-estar dos peixes. Fazer o monitoramento da água, que a gente faz normalmente cada 2, 3 dias a gente faz um monitoramento. E a gente tem a parte da automação que a gente colocou, que é a parte de oxigênio, que é feita através de uma sonda que faz a leitura e faz o acionamento dos aeradores. Então o painel ele faz uma leitura, se o oxigênio é baixado de 4, ele começa ligando aeradores, né? Se ele ficar acima, ele desliga os aeradores, que nem está agora no momento, não tem nenhum ligado. As informações são enviadas para uma central conectada à internet que analisa os dados. A Daiane é engenheira de pesca e dá assistência para o seu Adair. Ela fala sobre como a tecnologia contribui para a criação. O sistema de monitoramento de oxigênio, ele garante uma economia pensando em que período? No inverno, né? Quando a água do tanque esfria nesse período, geralmente o oxigênio melhora. E aí o que acontece? Os produtores, às vezes por medo, por insegurança, acabam deixando mais aeradores ligados nesse período do inverno do que realmente precisaria. E aí é um momento que ele conseguiria fazer o quê? Economizar energia. A automação nesse período, ela entra muito forte nisso, porque você coloca uma programação mínima de oxigênio e a automação só vai ligar os aeradores quando o oxigênio da água ficar abaixo desses níveis. Então o produtor ele consegue utilizar os aeradores de uma forma mais eficiente nesse período do inverno, não desperdiçando energia elétrica, que é hoje o insumo mais caro da atividade. Então o sistema de monitoramento de oxigênio ele é muito viável, pensando também na disponibilidade de tempo dos produtores, né? Geralmente os produtores eles têm lavoura, eles têm outras atividades, então eles não precisam estar o dia todo em cima do tanque, a gente brinca, medindo o oxigênio para saber se precisa ligar ou desligar as máquinas. Eles conseguem ter esse monitoramento, esse acompanhamento em qualquer lugar que eles estiverem, geralmente com acesso à internet, e sem contar que o próprio sistema vai estar fazendo esse ajuste de ligar e desligar as máquinas conforme for necessário. A tecnologia acompanha os peixes desde a entrada no viveiro até a despesca. O Luiz é o dono da empresa que desenvolveu o sistema usado pelo seu Adair. Então, o que a gente consegue ver aqui na primeira tela do aplicativo? Os tanques, né? No caso do Adair aqui é um tanque só que ele tem, a gente tem oxigênio dissolvido em concentração, que é miligramas por litro, oxigênio dissolvido em saturação, que é porcentagem, temperatura da água aqui à direita e pressão atmosférica. Aqui embaixo mostra quais dos setores que estão ligados. O Adair tem 26 motores dividido em 8 setores e nesse momento tem um setor que está ligado. E esse um setor liga um motor aqui e mais 3 motores daquele lado do tanque. Então, dessa forma, a gente consegue setorizar o funcionamento dos aeradores para que não precise ligar todos ao mesmo tempo.
O que já faz parte da rotina na propriedade do seu Adair também esteve em destaque no Simpósio de Piscicultura do Oeste do Paraná. O evento reuniu especialistas, empresas e produtores para apresentar soluções que ajudam a tornar a produção mais eficiente e sustentável. Por lá, os visitantes assistiram a palestras e viram de perto equipamentos modernos para o manejo dos tanques. E o seu Adair, é claro, também estava no simpósio para agregar ainda mais conhecimento e aplicar na propriedade. Todo palestrante, alguma coisa boa ele vai trazer. Você participando, ele sempre falava para mim, filho, alguma coisa você vai aprender e vai levar para dentro da sua propriedade para fazer alguma mudança para melhoria da produção. E aqui no estúdio a gente continua falando sobre a piscicultura, sobre as novas tecnologias e a qualidade na produção. Temos duas especialistas aqui para conversar com a gente. Juliana Neves, supervisora da assistência técnica em piscicultura da Copacol, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Que bom. A Débora Kzaban, médica veterinária e consultora de vendas da Tautfish, também está aqui. Bom dia. Bom dia a todos, obrigada pelo convite. Para a gente dar sequência aí, né, como acompanhamos na reportagem, a qualidade da piscicultura no oeste do Paraná tem melhorado cada vez mais, altos níveis de produtividade, né? Juliana, você acompanha aí há alguns anos, está de perto também, junto com os produtores. Como a gente pode definir? O oeste do Paraná está sempre atento ao que vem de novo, para trazer mais qualidade para essa produção das tilápias, principalmente? Sim, o produtor ele precisa, né, estar bem atento às novidades do mercado, aos resultados que os outros produtores têm colhido em suas propriedades. Então essa troca de experiência ela é muito importante, né? E, então todos os eventos, tudo que tem de tecnologia, o produtor precisa estar acompanhando para ele ir se aprimorando também na sua produção. Com certeza. E essa tecnologia, os processos de automatização, que é o que você também trabalha, né, Débora? Eles vêm para auxiliar, para trazer facilidade. Como é que tem sido esse processo aí no campo? Com certeza. Por trás de tudo que os produtores trabalham ali no dia a dia da piscicultura, a tecnologia vem para somar, trazer mais segurança, mais assertividade na tomada de decisão, mais estabilidade durante todo o ciclo produtivo, para que realmente a atividade seja rentável e traga os resultados que os cooperados, que os produtores esperam da piscicultura. Muito bem. Eu já vou continuar com a Débora. Você esteve no simpósio em Toledo, né? Sim. Simpósio, reunião que teve lá. Qual foi o sucesso desse simpósio? O que chamou a atenção para você? Esses momentos de congresso é importante onde o produtor sai da propriedade para trocar informações com outros produtores, para entender um pouquinho das novas tecnologias, dos cuidados com biosseguridade que são reforçados a cada congresso, né? Buscar novos equipamentos, novos insumos. Então ele traz muito valor, porque o produtor às vezes precisa sair um pouquinho da propriedade para se atualizar, né? A piscicultura, toda a atividade requer uma atualização constante. Então, fora as informações que os técnicos, né, levam até a propriedade, é interessante também esse caminho do produtor até novas informações. Então, sempre agrega aí no dia a dia dele, com certeza. E o produtor, a exemplo, né, o seu Adair, que a gente viu na reportagem, tem isso na palma da mão, então facilita. Ele tem outras atividades na propriedade, vai ficar de olho no aplicativo, vai lá quando necessário. O olhar sempre atento é necessário, né? Isso que eu queria falar também com a Juliana. A cooperativa dá toda essa assistência, o produtor tem acesso hoje à tecnologia, recursos, né? Mas como é que tem sido essa junção, né, dos recursos tecnológicos, da modernização dos equipamentos junto com a assistência técnica? Como é que tem sido essa parceria? Ela tem sido fantástica, né? Essa é dentro da cooperativa do trabalho que a gente faz de orientação ao produtor, essa é uma opção que o produtor tem, né? Ele não é obrigatório ele ter instalação de um sistema, mas como você mesmo comentou, isso facilita o dia a dia do produtor no campo. Por quê? Porque ele tem a informação na palma da mão dele, para manter o melhor crescimento possível, né? Porque tempo é dinheiro, então o produtor quer que o peixe fique pronto o quanto antes, ele não pode perder nenhuma oportunidade. E esses sistemas de automação, né, eles proporcionam isso, além de gerar um histórico, porque fica o histórico do que aconteceu na propriedade. Então, inclusive para o técnico fazer a orientação para o produtor, fazer uma tomada de decisão, ele consegue consultar o histórico do que aconteceu, né? E fazer a recomendação ideal para o produtor, né? Então isso inclusive vai gerando informação
para os nossos planejamentos futuros, né, de dimensionamento de aeradores, dimensionamento de máquinas nas propriedades, recomendação de volume de trato, né, para essa condição de oxigênio no campo também. Então, vem a somar, né, com o dia a dia do produtor e, como você comentou também, o produtor, ele tem a piscicultura, né? A maioria dos nossos produtores, eles têm a piscicultura como uma atividade complementar da propriedade, né? Nós trabalhamos muito o sistema de diversificação das propriedades. Sim. Então, ele realmente não consegue estar em tempo integral monitorando o oxigênio lá com o oxímetro toda hora, né? E aí, esse sistema está lá monitorando e tomando decisão junto com o produtor. Que legal. A gente está falando aqui da oxigenação, né, nesse caso principalmente, e eu já queria ver com a Juliana também. O que os produtores têm pensado, o que eles têm planejado no sentido da tecnologia? Tem outros recursos aí que estão sendo utilizados no campo? O que a gente pode pensar hoje em tecnologia para a piscicultura? A piscicultura, se a gente comparar com outras atividades, outras cadeias da proteína animal, como a avicultura, suinocultura, ela ainda está engatinhando no sistema de automação, né? Precisa de muita tecnologia ainda, né? Acaba sendo muito manual tudo que o produtor ainda faz no campo. Análise de água, os parâmetros de qualidade de água, ele vai o oxigênio com oxímetro lá na beira do tanque, amônia, nitrito, com kits de análise de água, né? Então isso o produtor acaba fazendo ainda esse trabalho de uma maneira muito manual. Ainda precisa evoluir bastante, né? E toda automação que vier no sentido de contribuir com qualidade de água, que é o ambiente que o peixe está o tempo todo ali convivendo, exposto, e que interfere em tudo, no apetite, no crescimento, na sanidade do animal, é sempre muito bem-vindo. E pensando em gargalos que podem ser melhorados, aí o que a gente poderia prestar atenção daqui para frente, por exemplo? A gente sempre fala que os pilares, né, da atividade, do bom desempenho zootécnico de uma piscicultura, eles estão atrelados a uma boa genética, né, animal, um bom planejamento da atividade antes da sua execução, dimensionamento de máquinas, aeradores, disponibilidade de água que o produtor tem na sua propriedade, né? Uma boa nutrição, né, fazer uso de rações bem balanceadas, com ingredientes de boa qualidade, para a fase correta do animal, para o tamanho correto do animal, e também o manejo que o produtor emprega lá na sua propriedade, seja o manejo de qualidade de água ou o manejo alimentar que ele faz na propriedade. Então, hoje, né, a piscicultura ela conta com bons programas de melhoramento genético, isso é um diferencial, o produtor tem que ficar atento à genética, porque se ele tiver genética, somar com uma boa nutrição e um bom manejo, ele vai sair na frente dos outros produtores, né? Porque aí você está aproveitando o máximo potencial genético daquele animal. Mas se ele não tiver potencial genético, você pode fazer toda a outra parte que não vai responder. Da mesma maneira que se ele tiver uma ótima genética, mas não tiver uma boa nutrição ou não fizer um bom manejo, o animal não vai expressar o máximo potencial genético dele. Então, quando a gente soma tudo isso e ainda coloca tecnologia para trabalhar a favor do produtor, para ele não perder nem um minuto para a tomada de decisão acontecer no tempo certo, o resultado é garantido. Sucesso. Eu vou fazer uma pergunta para as duas, hein? Vamos lá. O peixe, a tilápia, é um peixe tropical, clima mais quente. Como que a gente pode medir, ou como que a gente pode descobrir o sucesso? Por que esse sucesso da tilápia na nossa região, sendo a região oeste, uma região mais fria, não tão adequada, certo? E é a maior produtora de tilápia do Brasil? Me diga, qual é o sucesso daí? Como que veio isso daí? Eu acho que é a somatória de alguns fatores, né? Nós temos a característica fundiária da nossa região, é de pequenas propriedades a médias propriedades, né? E para o produtor se manter no campo, ter rentabilidade, poder manter a família dele no campo, ele precisa diversificar. E a piscicultura ela vem para somar nessa diversificação, assim como foi a avicultura, como é a suinocultura também nas propriedades. É uma região também com disponibilidade hídrica. A nossa região ela propicia isso também, né? No nosso caso, ainda aqui no oeste do Paraná, se soma ao cooperativismo também, onde dentro das cooperativas a gente tem essa atividade de uma maneira muito organizada, num sistema verticalizado de produção, onde a gente tem desde a produção dos grãos, que são essenciais para a produção de ração,
fábrica de ração, tem os produtores, tem melhoramento genético acontecendo, tem as plantas de abate, a cooperativa garante a comercialização desse peixe para o produtor, então tem toda a cadeia bem verticalizada e bem organizada, né? Então o produtor não fica na dependência, será que eu vou conseguir vender agora que meu peixe está pronto ou não? Ele tem garantia de todo esse processo, né? E ainda se soma a isso a mão de obra especializada que a gente tem aqui na região do Oeste do Paraná. Então, o curso de engenharia de pesca, engenharia de aquicultura, medicina veterinária, zootecnistas, são todas profissões que atuam diretamente na atividade e que fazem essa atividade crescer a cada dia. Perfeito, muito bem. Débora, complementar também aí? Eu acho que é resultado da vocação que a nossa região aqui tem de fazer proteína animal, né? Já veio o sucesso do frango, do suíno e o peixe foi junto, então realmente a demanda é alta por proteína e a gente descobriu essa vocação aqui nessa região e fazer o melhor, né? Com toda essa mão de obra, a genética, a nutrição, a gente tem tudo a nosso favor aqui. E tem uma infraestrutura muito próxima, né? Você tem recebimento, produção de insumos, tudo. Então a logística favorece muito isso, né? Exatamente. E que a piscicultura siga crescendo, isso, melhorando, cada vez né? mais. Muito esse peixinho bem. é tão gostoso. É bom demais. Débora, obrigada pela sua participação. Até a próxima. Agradeço. Juliana, você também, bom trabalho lá na cooperativa e até a próxima. Muito obrigada. Seguimos agora com a previsão do tempo para os próximos dias aqui na nossa região. A temperatura voltou a subir na última semana. As máximas ficaram próximas dos 30 graus em algumas cidades do oeste. Nos próximos dias, a sensação térmica fica parecida. Temperaturas chegam até 26 graus de máxima e volta a esfriar apenas no próximo fim de semana. Hoje, em Cascavel, a mínima é de 18 e a máxima 25 graus, sem chuvas. O dia será de sol entre muitas nuvens. A umidade relativa do ar varia dos 62% até 83%. Os ventos sopram de norte a nordeste com velocidade média de 14 km por hora e rajadas de até 45 km por hora. Amanhã, a mínima é de 18 e a máxima 25 graus. O céu terá bastante nebulosidade, mas o CIMEPAR não prevê chuva expressiva. Na terça-feira, as temperaturas ficam entre 16 e 25 graus. E na quarta, pancadas de chuva devem ocorrer de forma rápida, com 2 milímetros de volume previsto. As temperaturas variam dos 16 aos 26 graus. Vamos ao tempo de Guaíra para esse domingo. O sol fica entre muitas nuvens e as temperaturas dos 19 aos 27 graus. A umidade relativa do ar varia de 61% a 92% e os ventos sopram do leste a nordeste. Velocidade média, 9 km por hora e rajadas de vento de até 39 km. Nessa segunda, a variação é dos 19 aos 27 graus na temperatura, sem chances de chover. A terça será ensolarada e cai um pouco a mínima, vai para 17 graus. A máxima segue em 27. Na quarta, o dia também será de sol, com temperaturas entre 18 e 28 graus. Vamos a Foz do Iguaçu, que hoje tem sol entre nuvens e temperaturas que podem variar dos 19 aos 27 graus. A umidade relativa do ar fica entre 60% e 95%. Os ventos sopram do nordeste com velocidade média de 10 km por hora. Na segunda, a indicação também é de céu encoberto por nuvens, mas sem chuva. Mínima de 20 e máxima de 27 graus. Na terça, tem sol com variação nas temperaturas dos 18 aos 26 graus. Para a quarta, tem chuva na cidade. O volume esperado é de 6,5 mm de precipitação acumulada. A oscilação nas temperaturas é dos 19 aos 27 graus em Foz. No próximo bloco, tem Feirinha do Produtor Mirim. É daqui a pouco. Vestibular agendado Centro-Fag. Inscreva-se agora e aproveite o desconto especial na primeira mensalidade. E tem mais, passaporte 40+, exclusivo Fag. Acima dos 40 anos, sua idade é convertida em desconto na mensalidade e o passaporte é válido até o final do curso. Inscreva-se, fag.edu.br/agendado. Quem faz Fag, faz a diferença. Swing
internet tá boa? Saiba que ela pode ser muito melhor. Pode ser GTV. Na GTV, você tem fibra de alta performance e ainda pode incluir telefonia fixa, TV e um catálogo de streaming completo, com Disney, Apple TV, Prime e muito mais. Tudo em um só lugar. Simples assim. Conheça os novos planos e escolha o seu. Ligue agora, 3220-4000. GTV Internet. Conexão, conteúdo e tecnologia. Um projeto desenvolvido pelo Colégio FAG em parceria com a Fazenda Escola está trazendo muito aprendizado e aproximando as crianças das atividades do campo. É a Feirinha do Produtor Mirim. Foi uma atividade diferente. Uma experiência que tirou os alunos da sala de aula e os levou para o aprendizado prático, na horta. A proposta foi acompanhar todo o ciclo de produção das hortaliças, desde o plantio até a venda. Esse projeto iniciou no ano passado, na nossa disciplina de projetos, então é a segunda realização do projeto da Feira do Produtor Mirim. A gente faz algumas etapas, levando em consideração a questão do empreendedorismo dos alunos, então a gente aproveita o nosso espaço da Fazenda Escola, que eles também trabalham essa questão do desenvolvimento da planta, o trabalho do campo, e a gente aproveita também, puxa para esse lado do empreendedorismo. Então eles participaram de algumas etapas aí, na construção disso durante o bimestre inteiro. Então eles participaram do plantio, né, o cultivo e desenvolvimento, acompanhar o desenvolvimento dessas plantas. Depois nós participamos da pesquisa de mercado, conhecer, né, a definição do preço, o que seria cobrado, como que é calculado isso. Também a parte da publicidade, como que a gente divulga o nosso produto, como que eu crio um panfleto, quais são as informações necessárias. Então foram várias atividades acontecendo até chegar no final, que é hoje, que é vender aos pais o que eles plantaram. E essa venda também é por conta deles. Envolve um sistema de troca. A gente também tem planos de abrir uma biblioteca no nosso colégio, então a ideia veio disso, né, de aproveitar algo que a gente tem em mente de fazer no colégio e também como seria essa troca ali, comercializar esse produto, né? Então como é algo que é para os alunos também a biblioteca, então a gente teve a ideia dos pais trocarem os livros usados por uma verdura e esses livros a gente vai aproveitar para a biblioteca do colégio. Os estudantes tiveram o apoio de profissionais da área, agrônomos da Fazenda Escola, que auxiliaram nas orientações técnicas. Os alunos, eles vêm aqui na Fazenda Escola, eles conhecem primeiro a estrutura, entendem o que eles vão fazer, e aí eles escolhem qual a variedade que eles querem cultivar e a gente faz a implantação. Então, produz as mudas, eles entendem o que é o substrato, como que usa, produz as mudas, depois de uns 20, 30 dias eles voltam, fazem o transplante no campo e aí então eles entendem a outra fase, como que acontece e aí agora eles fizeram o processo, né, de ver e entender como é a colheita e a entrega. Para os pais, a atividade deixa resultados que vão além da sala de aula. Acho muito rico, que desenvolve muito esses lados deles, essas atividades fora de sala, né, igual acontece aqui. É muito produtivo, eles gravam muito isso, eles comentam muito quando acontecem essas atividades fora da sala, né? Porque, querendo ou não, é uma atividade diferente e eu acho que soma muito com os conhecimentos que eles têm em sala de aula, né? Então é muito rico, eu acho que quanto mais tiver, mais será produtivo para o crescimento deles. Eu achei essa atividade muito legal, ela ensinou as crianças a cultivarem, a cuidarem, a trabalharem em equipe e depois com a atividade de empreendedorismo, de vender, ainda incentivou a leitura. Eu achei completo, incrível. Lorenzo, o que você mais gostou de fazer aqui nessa atividade? Gostei de vender a salada e atender os clientes. E quem participou do projeto tem histórias para contar. A Nicole e a Gabriela acompanharam todas as etapas. Foi uma experiência muito legal, que a gente estava junto em grupos e foi um dia especial pra gente, bem especial. E você, Nicole, como que foi pra você?
Eu adorei a experiência, eu adorei falar as falas que a gente teve que falar, vender as plantinhas, eu adorei. Super fazeria de novo. E vocês vão consumir mais verduras agora que vocês sabem? Agora sim! Vamos ver como ficaram os preços das proteínas animais em nossa região. A arroba do boi gordo média São Paulo, segundo o CPEA, R$ 346,90. O quilo do suíno em Cascavel, R$ 5,70 e o quilo do frango, R$ 4,42. E agora está na hora de ver as fotos, vídeos e sugestões de eventos no quadro Redes Sociais. A gente começa mostrando os registros enviados pelo Diego Galicioli, que é de Braganey, produtor de bananas. Olha aí essas pencas, professor Celso. Um cacho muito bonito, né? Que legal. E ele registrou para a nossa equipe mostrando aí essa colheita que ele fez na propriedade. Muito obrigada, Diego. Bom trabalho para você e toda a sua família. Seguimos agora com essa bela produção de hortaliças lá na região de Boa Vista da Aparecida. A Rosenilda Lourenço, produtora rural, enviou para a nossa equipe também. E olha só, bem verdinhas, né? A alface se desenvolvendo bem, parece que tem tempero ali, salsinha, cebolinha. Tem beterraba aqui no cantinho, tá aparecendo, né, professor? A horticultura é fantástica, né? Muito bonito, né? Show de bola. E tem que ter dedicação, né? Tem que cuidar dos canteiros e parece que ela está fazendo isso muito bem. Parabéns aí, dona Rosenilda. E agora a gente segue, vamos para as indicações de eventos. Dia 5 de agosto, a partir da 1h30 da tarde, tem o segundo dia de campo de solos lá em Toledo, no sítio São João Foiato. É uma iniciativa aí do IDR Paraná, em parceria com o Sistema FAEP-Senar, Agropesquisa, Sistema OCEPAR e várias iniciativas aí, né? Várias entidades contribuindo com esse evento. Mais informações, tem o QR Code na tela, é só apontar a câmera do seu celular. E a gente também tem outros eventos aqui, olha só, a 13ª Jornada Tecnológica em Fruticultura, um evento que também é do IDR Paraná, com outras instituições parceiras, como a ADAPAR, e vai ser no dia 6, próxima quinta-feira, a partir das 8h30 da manhã, vai até às 5 horas da tarde, lá na estação de pesquisa do IDR Paraná, em Santa Helena. Tem QR Code na tela para vocês saberem a localização, para fazer a sua inscrição e também eu vou já trazer aqui alguns dos temas que serão abordados. Olha aí, tem estação de visitação sobre uva, goiaba, amora, pitaia, abacaxi e até café. Mais informações? É só acessar o QR Code que está na tela. Mais um evento que também acontece aí no dia 12, na quarta-feira da outra semana, né? A 9ª Jornada Tecnológica no Campo, Integração Lavoura-Pecuária, Harmonia Produtiva, Solo, Planta e Animal. É um convite que também é da equipe do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná. Começa 1h da tarde, vai até 4h30, lá no Polo Regional de Pesquisa em Santa Teresa. Fica na rodovia 163, quilômetro 188. Temas que serão discutidos: novas cultivares de aveia forrageira, cruzamento de vaca leiteira com purunã, saúde do solo, cultivares aí do IDR, de mix de plantas, melhorias do solo, reidratação e inoculação para silagem de grãos úmidos de aveia. Mais informações a gente vai deixar o contato, olha aí, 453231-1713, lá no WhatsApp, é só mandar uma mensagem. E aí também tem o terceiro show agroecológico na Vital, que é a vitrine agroecológica dentro do Parque do Show Rural, né? Então, dia 19 e dia 20, tem temas aí focando, né, com palestras de observatório de máquinas para agricultura familiar, potencial do Paraná no desenvolvimento de máquinas agrícolas e rodadas de oficinas para quem quiser participar e saber um pouco mais sobre tecnologias para o manejo sustentável de plantas espontâneas, inovação e resiliência às emergências climáticas. Esse é o tema, então, do terceiro show agroecológico. E aí a gente também tem a indicação do curso de operação de drones, aplicação e tecnologia no campo, Sindicato Rural de Cascavel, no dia 20 e dia 22 desse mês, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Telefone para contato é 99942-0063. E aí a gente também traz Encontro Paranaense de Milho Segunda Safra, dia 19 e 20 desse mês também, lá em Palotina. O Agroinformativo é quem traz as dicas. Para mais informações, tem o site aí na tela para vocês acessarem, Agroinformativo.
E agora a indicação da pós-graduação do Centro Universitário FAG. A primeira dica aí é sobre a especialização em manejo fitossanitário de grandes culturas. Para quem quiser saber, né, todas as informações desse curso, tem o contato da pós na tela, que é 45-3321-3953, ou pelo site fag.edu.br/pós. A próxima indicação aqui é no curso de Desenvolvimento Técnico e Tecnológico na produção de sementes. Mesmo endereço está na tela, é só você entrar em contato com a equipe da pós-graduação. E tem também reprodução da fêmea bovina de corte e leite. O telefone está na tela, o site também, é só você saber mais informações com a equipe da pós do Centro FAG. E aí a gente encerra as nossas redes sociais com essas dicas. Professor Celso, até o próximo domingo. Muito obrigada aqui pela parceria. A gente se vê semana que vem. Até semana que vem. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo AgroFag.